Aqui está as principais artes dele. Em primeiro lugar, está o Capitão América. Capitão América, que antes de trabalhar com Stan Lee, o Kirby fez roteirista com Joe Simon, uma das parcerias mais bem-sucedidas da era das HQs. Sua primeira tira de super-heróis, o grande herói Capitão América, se espalhou por todo o continente e virou uma grande influência para... Aqui tem Animais Print, tem meio abstratos, que também é um tipo de artes que Hollichtenstein gostava de fazer. Principalmente era sobre romance, mas nós gostávamos de dar, nós queríamos dar nosso próprio tom às pinturas dele, igual ele fazia com as tirinhas. Ele pegava tirinhas e dava... ele adaptava ao seu próprio jeito. Continuando sobre a perna, é também por causa da exploração feminina que ela bota um monte de pernas em todos os desenhos dela, como vocês podem perceber. Agora a gente vai mostrar a nossa pop art. A gente fez sobre os nossos nomes, como vocês podem perceber. Aqui a gente fez uma releitura. Cada um fez do seu jeito. Como vocês podem ver, cada um tem um tipo diferente, como esse. Aqui foram ideias de pop art também, tem animais e etc. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que a gente produziu nas aulas de arte. A gente fez esses papéis aqui de decoração. O cartaz tem os principais desenhos do Cartoon, que são os mais virais e os que mais passavam com frequência quando ele ainda estava no ar. Desses dois co-diretores que participaram do filme Viva a Vida é uma Festa, né? Ou Coco também. Esse daqui é o Adrian Molin. Ele é um funcionário da Pixar desde 2007. Ele participou de alguns filmes, tipo Ratatouille, Toy Story 3, Universidade de Monstros e Carros. Ele foi roteirista no primeiro filme dele, que foi Coco, ou né, Viva a Vida é uma Festa, e depois passou a ser co-diretor. Aí tem o Lee Unkrich. Ele fez sucesso como co-diretor, venceu o Globo de Ouro de filme de comédia, que foi Toy Story 2. E também trabalhou em filmes como Ratatouille, que ele também participou igual esse. Fez Carros e Monstros. E Procura Nemo. Estes dois fizeram o Viva a Vida é uma Festa. Então, lá fora, a Sofia tinha falado da teoria da Pixar, que em Valente aparece muita coisa também, na casa da bruxa Só que, tipo, como Valente não tá... As ligações, elas não são anuais, então tá completamente misturado. Apareceu em Monstro S.A., são as principais, no caso, que aparece. Aparece nos Incríveis, no Wall-E e em Toy Story. Tipo, qual o nome do filme? Indivertidamente, a gente fala muito de sentimentos. Então, tipo, no Toy Story eles ficaram com muito medo de serem esquecidos pelo Andy. Então, aqui é algumas outras coisas que eu esqueci de colocar no Canvas lá, tá? Então eu vou apresentar o que eu não fiz na aula de arte, porque nada disso eu fiz na aula de arte, né, porque eu sou despreocupado. Aqui foi a fundação, né, do Estúdio Ghibli, onde foi o final, na verdade, onde foi o fim da ditadura militar, e quando o Brasil lançou seu primeiro satélite, o Brasilsat A1. O Castelo no Céu foi um que eu também não falei, onde teve o disáster de Chernobyl, o Cometa Halley, o Plano Cruzado, também foi inaugurado o show da Xuxa. O Meu Amigo Totoro e Túmulo dos Vagalumes, que foi lançado nos dois no mesmo ano, foi o Brasil promulgou sua Constituição, foi quando o Ayrton Senna conquistou seu primeiro título mundial de Fórmula 1, Enchente na Grande Tijuca, e a Apple lança seu primeiro Macintosh portável. O serviço de entregas aqui que eu já falei, eu não falei do Menino e a Garça, eu acho melhor também falar. Nós vamos agora declarar um cordel na verdade, um conjunto de cordéis, né? Porque o cordel que nós escolhemos é basicamente um livro que Fábio Sombra escreveu, que vai falar sobre a vida de Jesus. E a gente vai falar sobre o início dessa história. O anjo Gabriel visita Maria.
Num passado bem remoto, nossa história principia. Gabriel, que era um anjo, foi à casa de Maria, uma moça humilde e jovem que em Nazaré vivia. Ele disse: Não te assustes, é o Senhor que te conduz. Vim do céu para avisar-te, logo tu darás a luz. O menino é o Salvador e se chamará Jesus. Ao ouvir isso, a mocinha respondeu desnorteada: Caro anjo, você veio. Entre vacas, bois e mulas, veio ao mundo o Salvador. E esses animais à noite demonstram afeto e amor, aquecendo o pequenino com seu bafo e seu calor. E depois vieram humildes uns pastores para saudar. Muito longe de Belém, lá nas terras do Oriente, 3 reis sábios e importantes vieram algo surpreendente. Uma estrela que surgia numa noite de repente. Essa aparição brilhava com intensa claridade, confirmando a profecia de que um astro, na verdade, mostraria a vinda do Salvador da humanidade. Os reis logo decidiram o menino visitar. Arrearam seus camelos e puseram-se a viajar, sempre à noite e tendo a estrela lá no alto a lhes guiar. Na Judéia, o rei Herodes, ao saber a situação de que um rei maior nascerá, decidiu raivoso então que mataria o... Caso encontrem o garotinho, façam um mapa do lugar e apontem-me o caminho, pois também tenho para ele um valioso presentinho. Mas os 3 foram avisados por um anjo protetor. Ao apelido do monarca não deram nenhum valor e fizeram sua visita sem trair Nosso Senhor. Viajando sempre em frente, alcançaram seu destino, quando viram a luz intensa sobre o berço do menino. Os 3 sábios se curvaram para saudar o pequenino. O encanto desses homens... Então, como a gente já falou um pouco sobre os cordéis na apresentação, a gente vai continuar aqui um dos cordéis dele, que é a autobiografia. Quando aí tinha 18 anos, meu pai morreu. Morte macia. Veio chegando devagarinho até levar o maior alfaiate e o melhor pai que conheci. Passamento deu-se 10 de março de 1896. E no dia 25 do mesmo mês, aconteceu a desgraça que me tirou a luz do mundo. Anteriormente, o nosso cordelista é o Silvino Pirauá. E o cordel que a gente trouxe aqui é a história de Zezinho e Mariquinha. Então a gente vai proclamar agora para vocês. A história de Zezinho e Mariquinha. Mariquinha, moça rica e muito linda. No palácio da beleza era flor. Em seu jovem coração da mocidade. Dedicava por Zezinho seu amor. E os pais de Mariquinha não queriam. Por Zezinho ser um pobre sem vintém. Mas no mundo a maldade não consegue separar 2 corações que se quer bem. Foi assim que o Zezinho foi-se embora. Pelo mundo com a sorte foi lutar, na esperança de um dia enriquecer e poder com Mariquinha se casar. Nesse tempo que o Zezinho esteve ausente, 8 anos sem jamais comunicar com seu primo, homem idoso que ela odiava, obrigaram Mariquinha a se casar. E depois de 8 anos, sem notícias, milionário, o Zezinho regressou. O pai foi mesmo justamente nesse dia, com que seu primo Mariquinha se casou. Estava ainda com seu véu de casamento. Mariquinha com Zezinho encontrou num abraço de paixão. Os dois morreram e assim este romance terminou. E aqui na nossa parede, a gente simulou o casamento deles. Então a gente tem aqui a igreja, Mariquinha ali, o primo de Mariquinha, com quem ela foi obrigada a se casar, e Zezinho chegando. Tá bom? E aqui nós temos, como eu mostrei lá no slide, a capa do cordel, a Mariquinha e o Zezinho. É isso, gente. A gente vai declarar alguns versos de alguns cordéis do Leandro. O Leandro Gomes de Barros. Eu botei só alguns trechos pra gente falar de cada cordel, porque os cordéis deles são muito extensos, são como histórias, então a gente só vai declarar alguns. Essa é a capa do cordel O Soldado Jogador, e agora eu vou ler. Era um soldado francês que se chamava Ricard, jogador de profissão, que nunca foi numa parte para não trazer no seu bolso o resultado da arte.
Os franceses, nesse tempo, tinham por obrigação o militar ou civil seguir a religião. O Papa deitava a lei. Ricard, soldado velho com 30 anos de tarimba, aonde ele achava um jogo de lasquine ou marimba. Dizia logo, eu vou ver água na minha cacimba. Um dia faltou-lhe o soldo, pôs-se Ricard a pensar onde podia haver jogo que ele pudesse jogar. Era domingo e a missa não havia de tardar. Agora eu vou ler A Seca do Ceará. Seca do Ceará. Seca as terras, as folhas caem. Morre o gado, sai o povo. O vento varre a campina. Arrebenta a seca de novo. 6 mil imigrantes, flagelados retirantes, vagam mendigando o pão. Acabam-se os animais ficando limpos, os currais onde houve a criação. Não se vê uma folha verde em todo aquele sertão. Não há um ente daqueles que mostram satisfação. Os touros que nas fazendas estavam em lutas tremendas, hoje nem vão mais o campo. Em um sítio de amarguras, nem mais nas noites escuras, lampejam um só pirilão. Essa é a capa do cordel Uma Viagem ao Céu. Uma vez eu era pobre, vivia sempre atrasado, botei um negócio bom, porém vendi o fiado. Um dia até emprestei o livro de apurado. Dei a balança de esmola e fiz lenha do balcão. Desmanchei as prateleiras, fiz delas um marquesão. Porém roubaram-me, a cama fiquei dormindo no chão. Estava pensando na vida como havia de passar. Não tinha mais um vintém, nem jeito para trabalhar. O marinheiro da venda não queria mais liar. Pus a mão sobre a cabeça, fiquei pensando na vida. Quando do lado do céu chegou uma alma perdida. Perguntou, era o senhor que aí vendia bebida? Eu disse que era o mesmo, e a venda estava quebrada. Mas se queria um pouquinho ainda tinha guardada. Obra de uns 2 garrafões de aguardente imaculada. E me disse a alma, eu me aceito e lhe agradeço eternamente, porque moro no céu. Mas lá ainda não entra aguardente. São Pedro ainda plantou cana, porém perdeu a semente. Essa é a capa de Antônio Silvinho, Rei dos Cangaceiros. Eu vou ler esse cordel dele. O povo me chama grande, e como de fato eu sou, nunca governo venceu-me, nunca civil me ganhou. Atrás de minha existência não foi só um que cansou. Já fazem 18 anos que não posso descansar. Tenho por profissão o crime, lucro aquilo que tomar. O governo às vezes dana-se, porém que jeito há de dar? O governo diz que paga ao homem que me der fim, porém por todo o dinheiro que se atreve a vir a mim. Não há um só que se atreva a ganhar dinheiro assim. Há homens na nossa terra mais ligeiros do que gato, porém conhece meu rifle e sabe como eu me bato. Puxo uma onda de furna, mas não me tira do mato. Telegrafei ao governo e ele lá recebeu. Mandei-lhe dizer, doutor, cuide lá no que for seu. A capital lhe pertence, porém o estado é meu. Aqui também tem algumas curiosidades sobre ele que foram faladas lá no slide. Leandro Gomes Barros foi o primeiro poeta nordestino a viver da venda de folhetos do cordel. Então ele fazia os folhetos e vendia pela cidade da Paraíba. Carlos Drummond de Andrade o considerou o rei da poesia do sertão, e a data do nascimento de Leandro Gomes Barros, que é 19 de novembro, foi escolhido como dia do cordelista. Vocês sabiam disso? Não. Curiosidade. Suas obras foram fundamentais para a cultura popular brasileira e inspiraram escritores como Mariano Suassuna na criação de O Alto da Compadecida, e é considerado o primeiro escritor brasileiro de literatura de cordel contemporânea. E aqui a gente tem ele em tamanho... Uma representação, né? Porque ele é muito antigo, né, galera? Não tem muitas fotos, mas tem algumas representações dele. E esse foi o nosso trabalho.